Oi, gente! Hoje eu vou fazer pra vocês um pós-jogo de Botafogo e LDU. O Glorioso foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores hoje pela LDU, lá no Equador. E a verdade é que quando eu vi a escalação hoje, eu já não fiquei muito feliz. Porque o Botafogo, a gente já viu que o Botafogo não joga bem com 3 volantes. Eu sei que tem time que joga com 3 volantes atacando pra frente, mas a gente já viu em muitas partidas do Botafogo, toda vez que a gente joga com 3 volantes, o Botafogo se defende o jogo todo. Então, quando eu vi a escalação, eu já imaginava que seria a LDU, o jogo seria a LDU, cruzando bola na nossa área o jogo todo. E a verdade é que eu sei que tem o fator altitude, que o time cansa. Mas um time que fez 1-0 no Newton Santos, fez 1-0 com 15 segundos de jogo, mas se apegou a esse placar, não deveria jogar com 3 volantes no segundo jogo, um jogo decisivo. O Botafogo tinha que ter entrado hoje para ganhar o jogo. E a verdade é que a gente entrou basicamente para segurar 1-0. E essa foi a impressão que ficou. Até porque o Botafogo tomou o gol, né? O empate no agregado no início do primeiro tempo. E o que a gente imaginou? Já que a LDU estava muito melhor no jogo do que a gente, cruzando a bola na área. A gente falou, pô, no segundo tempo o David vai mexer. E adivinha, ele não mexeu. Ele deixou pra mexer depois que o Botafogo tomou o segundo gol e começou a ser eliminado. Quando o Botafogo passou a ser eliminado, o David decidiu mexer no time. Então a verdade é que o Botafogo poderia ter feito um placar maior no Newton Santos e ter se classificado, saindo com 3-0, 2-0 pra altitude. Mas hoje, na minha opinião, já que a gente não fez isso, o David errou e demorou muito pra mexer. É óbvio que o segundo gol da LDU é de deixar a gente indignado. Porque a gente viu que o gol, ele sai de um lance onde claramente não foi escanteio pra LDU. Foi tiro de meta do Botafogo, pro John. Mas a gente pode se apegar em arbitragem. A gente não pode esperar nada de arbitragem. A gente reclama muito da arbitragem brasileira. E aí o Facundo já apitou o jogo do Botafogo muito bem, inclusive. Hoje errou, porque de fato foi pênalti pra LDU. Eu vi gente falando, não foi pênalti. Foi pênalti. O Marlon não estava com o braço colado. O braço do Marlon estava solto. Porém, o lance se inicia em um escanteio pra LDU, que não era escanteio, era tiro de meta pro John. Então, eu não vou botar a culpa na arbitragem hoje pela eliminação, que o Botafogo jogou mal, que o Botafogo tomou pressão o jogo todo e não mereceu a classificação. Não mereceu. Mas é óbvio que, mais uma vez, a gente vê mais um lance polêmico e óbvio, né, que a gente é prejudicado. Então a gente tem que falar mesmo. Mas, de fato, o Botafogo não mereceu a classificação. Dito isso, é focar na Copa do Brasil. O Botafogo pega o Vasco, primeiro jogo em São Januário. E eu espero ver um Botafogo ofensivo fora de casa. Um Botafogo que vai pra cima do adversário e não um Botafogo com 3 volantes que deixa o outro time pensar, respirar. Não, eu quero o Botafogo do ano passado, um time que vai pra cima e não deixa o adversário respirar. Porque agora é foco na Copa do Brasil. E é isso, vamos pra cima deles. O Botafogo foi humilhado pela LDU e está eliminado da Libertadores. O Botafogo conseguiu ser pior do que o time fraco da LDU, tanto no jogo de ida como no jogo de volta. Foi dominado nos 2 jogos. Isso, pra mim, é uma humilhação. Dos 180 minutos de jogo contra a LDU, o Botafogo foi 13 segundos melhor do que a LDU, que foi o tempo que durou até o Botafogo fazer o gol aqui no Engenhão. Depois disso, foi amassado, engolido pela LDU, que é um time fraco. E pelo conjunto do ano do Botafogo, o Botafogo mereceu muito ser eliminado. O Botafogo teve um planejamento ridículo em 2025, contratou jogadores horrorosos por preços muito altos, demorou para trazer um treinador e quando trouxe um lixo chamado Renato Paiva, depois trouxe o filho de um treinador que nunca treinou time nenhum, não treinou porra nenhuma, para ser treinador do Botafogo na reta final com campeonatos decisivos, Copa do Brasil, Libertadores e se bobear, cai na Copa do Brasil pro Vasco também com esse treinador horroroso. O Botafogo não pressionou a LDU nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. Hoje assistiu a LDU jogar. Não marcou, não atacou, não fez porra nenhuma. Levou o primeiro gol ridículo que todos os jogadores assistiram até o momento do gol e o segundo gol num pênalti ridículo também do senhor Marlon Freitas, que fez um jogo de merda hoje. E aí o Botafogo perdeu de 2-0. Quem sai do banco pra salvar o Botafogo? Newton. Esse é o planejamento do Botafogo 2025. Newton. E pior, o Botafogo, perdendo de 2-0, não chuta a porra de uma bola do gol, uma.
Quando o Botafogo tentava jogar, não conseguia sair jogando. E quando tentava lançar, tinham 3 anões na frente. Arthur, Savarino e Matheus Martins. Como que vai lançar bola pra 3 anões, porra? Parabéns aos envolvidos, diretoria, Textor, treinadores horrorosos que o Botafogo teve nesse ano, que fizeram o Botafogo ser um completo lixo em campo em 2025. Dá pra tirar alguma coisa positiva desse dia de merda, é a atuação do Jefinho. Cara, esse Jefinho que jogou contra a LDU pode ser importantíssimo pro Botafogo no restante da temporada. Esse Botafogo carentíssimo de opções, principalmente quando se trata do setor ofensivo, aparecer um jogador com o talento que tem o Jefinho, com vontade de jogar bola, é tudo que a gente precisa. O Jefinho tem capacidade de ser titular desse time. De talento, ele é um dos jogadores mais talentosos desse elenco. A gente sabe que o problema do Jefinho sempre foi extracampo, sempre foi a vontade que ele tem de ser um jogador profissional. E pelos vídeos que ele tem postado, trabalhando até depois do tempo, e pela partida que ele faz contra a LDU, acende uma esperança que eu confesso que eu não tinha mais, já tinha largado o Jefinho. Mas graças a Deus ele me surpreendeu. Contra a LDU ele me surpreendeu. Foi, junto com o Barbosa, os únicos dois que eu salvo da catástrofe que foi a nossa atuação. E tomara que prossiga, tomara que não tenha sido só um lampejo em meio ao caos. Tomara que ele seja peça importante para que junto com ele esse time evolua, chega num ponto que a gente quer que chegue, porque querendo ou não, apesar de hoje ser um dia da gente lamentar muita coisa, está nas quartas de final da Copa do Brasil, a gente não pode esquecer disso.